Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. O tópico da aula de hoje é o cálculo de uma área de paralelogramo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois vetores que sejam não colineares. Esses dois vetores eles formam um paralelogramo e a gente vai encontrar aqui a fórmula, então, para calcular a área de um paralelogramo, do paralelogramo formado por esses dois vetores. A gente vai fazer a discussão, então, em como que a gente chega nessa fórmula para o cálculo da área do paralelogramo e vamos fazer também um exemplo, né, de como que a gente utiliza essa fórmula, então, para calcular a área do paralelogramo. Spoiler! O cálculo de área de paralelogramo é feito utilizando o produto vetorial entre esses dois vetores. E, portanto, vai ser uma aplicação do conceito de produto vetorial. Como eu havia comentado na aula 6.4, né, sobre produto vetorial, eu faria, então, essa discussão, né, na videoaula seguinte sobre uma aplicação de produto vetorial. E uma possível aplicação é calcular a área de um paralelogramo, formado pelos dois vetores não colineares que você está utilizando, né, para você vai calcular o produto vetorial deles e aí você vai obter, né, com algumas ressalvas aqui, a gente consegue chegar na área do paralelogramo, tá? Então vamos lá para verificar certinho, então, como que a gente utiliza produto vetorial para calcular a área de paralelogramo e por quê, tá? Antes de chegar no cálculo da área do paralelogramo, vamos lembrar o que é um produto vetorial. Produto vetorial entre dois vetores é um dos tipos de produto que a gente tem entre vetores. Só que no caso do produto vetorial, ele está definido apenas entre vetores do R3. Tá? Ele está definido apenas para vetores em R3. E esse produto vetorial entre dois vetores tem como resultado um terceiro vetor, que, como visto na aula 6.4, ele é ortogonal a U e também ortogonal a V. E talvez esse seja aí a propriedade mais importante que a gente tenha desse vetor que nós obtemos como produto vetorial desses dois caras. Como que a gente calcula esse produto vetorial? O produto vetorial de U por V, sendo U e V dois vetores em R3, é dado, então, pelo determinante dessa matriz, em que eu vou colocar as coordenadas do vetor U na segunda linha e as coordenadas do vetor V na terceira linha, como feito aqui. Isso gera uma matriz 3x3, em que o I, J e K, posicionados na primeira linha, eles servem para indicar as coordenadas do teu vetor que você vai obter como resultado disso, desse cálculo desse determinante, tá? Então, eles são um indicativo de coordenada, a gente meio que não faz conta com esse JK, tá? E aí, o que a gente vai fazer é calcular, então, fazendo a expansão por cofatores, calculando esse determinante por expansão por cofatores pela primeira linha, a gente sabe que o I vai multiplicar o determinante dessa submatriz 2x2 aqui. O J vai multiplicar o determinante da submatriz de coluna x1, x2, z1, z2. O K vai multiplicar o determinante da submatriz de coordenadas x1, y1, x2, y2. Então, como forma, né, de você identificar a ordem que você vai fazer as coisas, a gente lembra disso como um cálculo determinante de uma matriz 3x3. E aí você obtém, então, as três coordenadas do vetor resultante desse produto vetorial, tá? Eu faço isso aqui, um exemplo desse cálculo de produto vetorial, passo a passo, com esse método de cálculo de determinante, ou com o cálculo determinante que funciona apenas, né, para matrizes 3x3, que no caso é a regra de Sarros, na videoaula 6.4, tá? Caso você queira dar uma revisada. Mas enfim, calculei esse produto vetorial, que é esse determinante, a gente vai fazer um exemplo dessa conta no final. A próxima coisa que nós precisamos relembrar a respeito de produto vetorial, que eu vou precisar para poder calcular a área depois, é que o módulo, a norma desse vetor, U vetorial V, né, a norma desse vetor U vetorial V, é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o seno de um ângulo θ. O
Quem é esse ângulo θ? O ângulo formado entre os vetores u e v. Então, você vai considerar que você tenha dois vetores não colineares aqui, né? E a gente vai chamar um desses caras aqui de u, o outro desses caras aqui de v, e você tem aí um ângulo entre esses dois vetores, que é o que a gente vai chamar de ângulo θ. Então, a gente viu, né, e demonstrou na aula 6.4 que a norma do produto vetorial de u por v, que é um vetor w ortogonal a estes dois, então ele vai ser um cara meio que aqui assim, tá? Formando ângulo de 90 graus com u e ângulo de 90 graus com v. A norma deste vetor, deste u vetorial w, ele é igual à norma do vetor u vezes a norma do vetor v vezes o seno desse ângulo θ entre esses dois caras, beleza? Deixa guardado aí, quem quiser relembrar aí por que isso aqui é verdade, como que demonstra essa equação, tá lá na aula 6.4, mas eu vou supor aqui que a gente conhece essa expressão e vamos seguir, ok? Então, eu tenho duas informações já, como que eu calculo o produto vetorial e essa relação aqui. Vamos usar isso agora para calcular a área de um paralelogramo. Então, você pega aqui dois vetores u e v, com origem no ponto A, o vetor u é o vetor aqui representado, né, no lado AB, o v é o AC, e esses vetores u e v têm um ângulo entre eles de um ângulo θ entre esses dois vetores. A partir desses dois vetores, né, a gente constrói um paralelogramo ABCD. Como que a gente constrói esse paralelogramo? Você vai pegar um vetor, um representante do vetor V a partir do ponto B e um representante do vetor U a partir do ponto C. Isso gera este paralelogramo ABCD. E eu quero calcular a área deste paralelogramo, ok? Vamos lá. Como que a gente calcula a área de paralelogramo? É tamanho de um dos lados vezes a altura relativamente àquele lado, ok? Então, ficaria norma do vetor u vezes h, onde h é essa altura aqui. Tracei aqui, então, um segmento formando um ângulo de 90 graus aqui com o vetor u e eu tenho uma altura, tá bom? Bom, então essa é a área desse paralelogramo, não há dúvida disso. A questão é, quem é este h? A gente precisa calcular esse cara. E aí, para calcular esse h, eu vou olhar, fixar nosso estudo aqui, neste triângulo retângulo aqui, AC, e eu vou chamar de hzinho esse ponto aqui embaixo. Então, vamos olhar para esse triângulo ACH. Esse triângulo ACH tem um dos ângulos que é o ângulo θ, né? E a altura é exatamente o cateto oposto a esse ângulo θ. O cateto, né, do ponto A ao ponto H, aqui, o cateto AH, eu não sei o tamanho dele. Então, não me ajuda em nada usar esse cateto AH, né, para calcular o tamanho do lado H. Eu vou ter que usar o quê? A outra informação que a gente tem, que é a hipotenusa, que é a norma do vetor V. Bom, mas se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, a relação trigonométrica no triângulo retângulo envolvendo cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Porque o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Sendo o cateto oposto aqui H e a hipotenusa norma do vetor V. Bom, então desta equação, seno θ igual a H sobre norma de V, eu isolo H e fico com H igual a norma de V vezes o seno do ângulo θ, ok? Agora eu vou usar o que? Esta informação que eu tenho aqui, eu vou colocar ela no lugar desse H. Quando eu coloco ela no lugar desse H, eu obtenho, então, que a área desse paralelogramo é norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo θ. Mas lembra a relação anterior que eu coloquei aqui, né, no slide anterior? Que a norma do produto vetorial de U por V, porque
o vetorial V é um vetor, esse vetor tem uma norma, tem um tamanho, é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo θ. Pois então, valendo esta relação e sabendo que a área do paralelogramo é norma de U vezes norma de V vezes o seno do θ, a gente obtém, portanto, que a área desse paralelogramo, gerado tendo um dos lados como sendo o vetor U e o outro lado como sendo o vetor V, é, na verdade, norma do produto vetorial de U por V. Então, se eu sei calcular o produto vetorial desses dois vetores, se eu sei calcular o produto vetorial de U e V, e eu sei calcular norma de um vetor em R3, eu sei calcular a área deste paralelogramo formado por esses dois vetores U e V. Certo? Essa é uma possível aplicação. E aí, o que acontece? A gente consegue calcular essa norma, calcular essa área desse paralelogramo, sem precisar calcular a altura desse paralelogramo, que exigiria aí, né, trigonometria. Tá? Então, percebe que aquele conhecimento que eu precisava saber calcular o H, eu precisava do conhecimento de cálculo de seno, eu não preciso mais, porque a norma é raiz quadrada da soma dos quadrados coordenadas e o produto vetorial é um determinante. Tá bom? Então, vamos lá fazer um exemplo disso, numérico, né? Para entender exatamente como que a gente chega nessa área. Então, determinar a área do paralelogramo, determinar a área do paralelogramo determinado por esses dois vetores U e V. Gente, para calcular a área do paralelogramo dado por esses dois vetores, a gente definitivamente não precisa nem desenhar o paralelogramo. Por quê? O que a gente sabe a respeito dessa área? Que a gente acabou de ver a respeito desta área. Que esta área, ela é a norma do produto vetorial de U por V, que vai dar um vetor e a gente calcula a norma desse vetor. Bom, então que informação que eu preciso? O produto vetorial de U por V, para começo de conversa. Então, eu vou calcular o produto vetorial de U por V. Então, o produto vetorial desses dois caras aqui é o determinante de uma matriz que eu coloco I, J, K na primeira linha, coordenadas do vetor U na segunda linha e coordenadas do vetor V na terceira linha. E aí eu vou calcular este determinante. Vamos tentar fazer um risquinho mais bonito. Vou calcular este determinante. Normalmente aqui, como é matriz 3×3, é mais fácil pensar, né, como sendo regra de Sarros. Então, você repete as duas primeiras colunas, né, e calcula o determinante mais fácil, ok? Então, vamos lá. Mão na massa. Então, eu começo fazendo, então, diagonal principal, né? Então, multiplica esses caras aqui. Fica 2 vezes 3, 6 e mais. Multiplica estes caras, mas tem um zero nessa linha. Então, 0J. Não precisava nem escrever, mas vou garantir, né? E multiplico esses caras aqui. Vai ficar igual a menos 1 vezes K. Pronto. Sentido contrário. Produto desses sujeitos vai me dar menos 3J, por quê? Porque é 3 vezes 1 que é 3, vezes J que é 3J, sentido contrário muda o sinal, né? Lembra disso? Beleza. Então, aqui ficaria 1, né? Porque é menos 1 vezes menos 1 é 1. Mas é sentido contrário, então é menos I. Menos 1I e 0 vezes K, tá? Então, menos 0K. Então, vamos juntar aí. Quem tá com I é o 6 e o menos 1. Então, eu fiquei com 5I. J, esse cara aqui não conta. Então, é menos 3J. E menos 1K. Menos 1K. Portanto, coordenada X no meu vetor é a que está multiplicando o I, porque o I é a direção do eixo X. Então, coordenada X, 5. O J é a direção do eixo Y e, portanto, coordenada Y é menos 3.
E o K é a coordenada, a direção do vetor Z e, portanto, a coordenada Z do vetor é menos 1. Eu tenho quem? Quem que eu acabei de obter? O produto vetorial de U por V, que é um vetor em R3, ortogonal a U e ortogonal a V. O que que eu quero? Eu quero a norma desse vetor. Então, eu vou calcular a norma do vetor 5 menos 3 menos 1. E como que a gente calcula a norma de um vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Portanto, pronto. E aí, vamos calcular. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. Beleza, isso deu, então, raiz quadrada de 25 mais 10, 35. Lembra que 35, quando eu faço a fatoração em números primos, é 5 vezes 7, portanto, não tem como simplificar esta raiz. Logo, a área deste paralelogramo gerado por esses dois vetores U e V é igual à raiz quadrada de 35. Note que eu calculei essa área sem saber qual é a norma do vetor U, qual é a norma do vetor V, qual é a altura do paralelogramo. Eu nem sequer desenhei esse paralelogramo e ainda assim consegui calcular a área desse cara. Tá? Essa é a grande mágica da coisa. O que a gente fez? Treinou aí um pouquinho, né, de produto vetorial e norma de vetor. Beleza? Então é isso, gente. Por essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como que se calcula um produto vetorial. Aguardo vocês na próxima videoaula, então, para estudar produto misto, que envolve produto vetorial e produto escalar de vetores. Não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com os colegas, né, caso mais alguém que vocês conheçam precise estar entendendo este conteúdo. Muito obrigada pela atenção, até a próxima videoaula.